Chega-se ao terceiro episódio da quarta temporada do podcast Eureka, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. Dessa forma, para o episódio de hoje, abordaremos a temática A Importância Social Individual da Pós-Graduação. Chamo-me Paloma Borges Pietro e, portanto, falaremos sobre alguns aspectos relacionados à transformação de ordem pessoal, profissional e acadêmica que o mestrado proporciona. Ora, mais do que um instrumento essencial à ampliação do conhecimento científico, a pós-graduação também atua no desenvolvimento do indivíduo. Dessa forma, para compor o diálogo de hoje, convidamos a professora do município de Lages, da rede de ensino pública e privada daqui, Daniele Melo de Lis, e que também foi egressa do curso de nosso programa de pós-graduação. Daniele, para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar como foi a sua trajetória ao longo do curso de mestrado. Por exemplo, quais desafios você encontrou, se você tem algum tipo de experiência interessante que pode contar para o nosso público. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, né? Falar desse período, como você bem abordou, transformador, é muito gratificante, porque realmente foi isso que aconteceu na minha trajetória. Eu sou bióloga, sou geógrafa, professora de chão de sala de aula, trabalho na gestão educacional em uma das instituições. E chegar ao mestrado foi uma grande oportunidade de ampliação de entendimento do que é educação. Vivemos em um país com muitos desafios, sabemos da importância da educação como uma possibilidade de transformação social e abordar alguns aspectos que são muito pertinentes a todos esses desafios realmente foi bastante reflexivo e transformador. Eu tenho certeza que eu que venho das áreas que são naturais, né? Embora a geografia seja da área humana, mas ainda trabalho com ensino médio, muito mais aspectos físicos do mundo. Abordar e poder refletir, né? E estudar e pesquisar sobre aspectos sociais da educação foi o que foi mais desafiador, né? Para mim, enquanto indivíduo, e ter a compreensão, né, da complexidade desse processo, certamente foi uma grandiosidade, né? Então, sair do dia a dia de sala de aula, da rotina, de desafio, e poder colocar uma lente de aumento, né, em cada situação do dia a dia e poder refletir a partir de várias perspectivas, certamente foi uma grande possibilidade de tentar entender qual o meu papel enquanto sujeito nessa sociedade, enquanto professora em sala de aula, e enquanto gestora, e como que eu poderia contribuir. Perfeito. E como você definiria, assim, a principal contribuição do mestrado no que se refere à tua profissão enquanto professora? Certamente é a possibilidade de ampliação do olhar. Você estender os professores, eu vejo o programa como uma rica oportunidade de mostrar para o aluno pontos que ainda não são visíveis, de abordar conteúdos por várias perspectivas. Eu lembro de uma das aulas mais importantes que eu tive no mestrado e que fez com que eu realmente abrisse, né, a minha mente para algo novo, foi uma aula sobre realidade. O que é realidade? Tinham 6 professores do programa dentro de sala de aula de linhas diferentes e eles traziam a contribuição sobre realidade a partir de cada filósofo, de cada linha que eles seguiam. E a gente pôde compreender a importância da subjetividade, né, dessa subjetivação da vida do indivíduo que significa a realidade de cada um. Então, quando a gente consegue entender que um ponto de vista é a vista de um ponto, a gente se torna muito mais sociável até. Porque a gente consegue compreender que a fala do outro, o relato do outro, que a experiência do outro, ela é única. E que a gente precisa respeitar
né, a trajetória de cada um enquanto sujeito e, ao mesmo tempo, contribuir de uma maneira mais humana, de uma maneira que seja mais respeitosa. Então, eu acho que o mestrado me trouxe muito esse olhar, essa pluralidade no olhar. Certo. E nesse sentido, assim, mais um desenvolvimento pessoal enquanto sujeito, qual foi a principal contribuição da pós-graduação? Não no sentido profissional, né? É muito amplo, porque quando eu sou uma leitora, desde criança eu sempre gostei muito de ler. Mas eu não tinha muito critério na leitura. Eu não conseguia identificar as intencionalidades dos discursos. Eu não conseguia entender que cada discurso tem uma intencionalidade. Eu não conseguia... Eu não tinha construído... Ainda nos meus 26 anos, foi quando eu entrei no mestrado, a criticidade. E eu acredito que todas as leituras, todos os diálogos, todas as aulas, é a oportunidade de você estar com pessoas que leram mais do que você, que viajaram mais do que você, que têm uma vivência muito mais ampla, e isso te instiga e te aproxima de um novo futuro. Antes de eu entrar no mestrado, eu não me achava apta a fazer uma pós-graduação desse nível. Eu não achava que eu tinha cognitivamente alguma capacidade. Até eu desconhecia. E convivendo com um colega de trabalho que fazia mestrado e que passava pelos desafios de 40 horas de sala de aula, como eu passava, que tinha uma situação financeira parecida com a minha, né, cheia de desafios... E ele me falou que ele estava fazendo mestrado e que era possível. E conhecer uma pessoa que fazia mestrado me aproximou da possibilidade de eu fazer também. Olha, é possível. Não é apenas para as pessoas mega inteligentes ou que já nasceram, né, em berço esplêndido, que é possível, sim. Então, eu acho que a possibilidade de você chegar num programa e de você conviver com pessoas que tiveram uma trajetória desafiadora, mas que fizeram, parecida com a sua, mas que fizeram doutorado, que fizeram pós-doc, que viajaram para outros países, fazendo um sanduíche dentro do programa, isso tudo vai te abrindo oportunidades, vai te aproximando desses sonhos. Então, eu acho que esse desenvolvimento pessoal como o Guimarães Rosa diz, que junto dos bons é que a gente fica melhor, né? Então, eu acho que é bem isso, é você poder sonhar. Estar dentro de um programa é poder sonhar, é poder se aproximar daquilo que é possível, né? Eu venho de uma educação básica pública, então a realidade que às vezes é a realidade da maioria, né, do nosso país, e que parece que esse programa está tão longe, tão impossível, tão distante de nós, e estar aqui dentro nos mostra que hoje tem políticas públicas, que hoje tem financiamento, que hoje tem possibilidade para quem como eu, como você, quis estudar, né, gosta de estudar, e que viu nesse estudo uma oportunidade, uma possibilidade de crescer profissionalmente e principalmente pessoalmente. Exato. Por fim, eu gostaria que você destacasse, tanto em função da tua trajetória acadêmica quanto de docente, por exemplo, alguma dica, a necessidade que você destacasse também de as pessoas elas ingressarem na pós-graduação, porque a gente sabe que, por exemplo, faz o curso superior e para por ali. Por exemplo, como que você enxerga, por que na tua perspectiva é relevante as pessoas entrarem no mestrado, ingressarem nisso e, portanto, vivenciarem a pesquisa científica de uma forma mais profunda? Quem trabalha, quando a gente fala em educação, nós estamos falando, né, podemos falar de todas as formas de mestrado, mas vou abordar especificamente a minha. Quem entra no campo da educação precisa ter uma coisa muito certa. Você não pode parar de estudar. Quando a gente se desafia, enquanto sujeito, enquanto profissional, a dar um passo nessa complexidade cognitiva, que é agora você traçar ou identificar um problema da sociedade e você se dedicar a pesquisar sobre esse problema e a trazer as suas hipóteses e trazer possibilidades, é uma contribuição que você dá à sociedade e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que você tem de ampliar o seu olhar. Então, eu acredito que você se tornar um pesquisador é, sobretudo, um ato social, né, de cidadão.
Porque é um momento que você tem de contribuir ainda mais, né? Dentro de uma forma que não seja sem critérios, porque quando você entra na pesquisa científica, você vai estudar o método científico e vai trabalhar de uma maneira que seja segura para gerar as suas hipóteses, né? E uma resposta ou um levantamento de ideias que seja ao menos criterioso, né? Então, quando você traz essa proposta, você também amplia o teu olhar para as coisas cotidianas. Porque tudo isso, eu acho que significa muito lá no chão da sala de aula. Quando você desenvolve uma pesquisa científica, quando você entende como se faz uma observação, quando você entende quais são as hipóteses que são mais relevantes, e quando você traça, né, uma busca criteriosa para ver o que em outros lugares do mundo estão fazendo, o que outros autores estão dizendo, é poupar energia para a humanidade, porque não precisa inventar a roda. Mas é você buscar dentro de outros modelos, ou buscar ultrapassar, né, paradigmas, né, tanta coisa cristalizada, tanta coisa reificada, né, dentro da nossa educação, dentro do papel do professor, que tem tanto desafio, tem tanta pesquisa para ser feita. Então, eu vejo que o professor ele não pode parar de estudar. É o primeiro passo para a educação dar certo. E o mestrado, ele te leva para um outro grau de reflexão, para outro grau de observação, que ajuda o professor enquanto mediador em sala de aula, te ajuda enquanto gestor dentro de uma escola e te ajuda enquanto sujeito a ser mais criterioso na vida, né, de uma forma bastante ampla. Então, eu vejo como necessidade. Sabemos que hoje vários países, como Finlândia, Suíça, Suécia, o mestrado ele é um pré-requisito para o professor estar dentro da educação básica. Porque realmente traz um nível de critério diferente. Exato. Né? Então, temos tantos bons professores hoje na rede municipal, na rede estadual, na rede particular, né? Que tenho certeza que se eles ingressassem no mestrado, certamente eles sairiam fortalecidos, ainda com um olhar, né, mais privilegiado, que certamente auxiliaria todos que estão em sua volta. Perfeito. Bom, então para finalizar o nosso diálogo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença e, sobretudo, pelas contribuições que você fez com relação à temática abordada nesse episódio. É com essa despedida que o finalizamos. Lembre-se, entretanto, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, caso você esteja nos assistindo por meio do YouTube. Até mais, encontramo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.